Bom dia a todos, aqui é o professor Valério. Este é o vídeo de gabarito da P2. Né? Eu também recebi o meu exemplar, né? Aqui com esse nome, Valério Teste Batista. Me inscrevi como aluno e vocês receberam, né, o exemplar da prova através do sistema WebMC Teste do professor Francisco de Assis Zampiroli. Né? Tem a primeira parte, que é de múltipla escolha. É também a primeira parte desse vídeo do gabarito. As questões dissertativas a gente vai resolver numa segunda parte. Então, no meu exemplar, eu recebi as questões nessa ordem e as alternativas nessa ordem também. Né? A primeira é o seguinte: considere G um grafo simples, conexo, não orientado, com ordem V, tamanho A, diâmetro D, densidade P, aleatoriedade uniforme ρ, de Watts-Strogatz, né? Distância média L, clusterização C, todos os conceitos vistos no curso. Né? A única alternativa incorreta é: quanto maior ρ, maior teremos C. Bom, vamos ver. ρ foi comentado aqui, também no vídeo, nos vídeos da aula, né? Ele mostra, o ρ é uma medida de quanto o grafo é aleatório uniforme. Né? Então, se você começa aqui como se fosse uma mandala toda organizada e vai só trocando as arestas, né? Então, essa aresta que tem essas duas extremidades, você vai trocando as extremidades dela, mas o número de arestas continua o mesmo. Tá? O número de vértices, arestas continua o mesmo. Então, vai chegar um momento que a clusterização ela vai aumentar e depois ela vai diminuir, porque você vai começar a destruir os poucos triângulos que se formarem na rede. Tá? Só esse pequeno aumento, né, quando você chega no small bold, ele já garante que, por exemplo, né, você tem uma velocidade muito maior de transmissão na rede. Então a gente viu isso, a gente comentou. Então alguns triângulos, né, se formam e é exatamente por isso que se chama muito pequeno. Né? Então o caminho entre dois vértices quaisquer acaba ficando curto. Né? E assim, a clusterização, então, na verdade, né, ela pode ser baixa aqui. Se ela aumentar um pouquinho, significa que alguns triângulos se formaram na rede, né, mas depois isso aí é tudo destruído. Né? Então, essa primeira alternativa é a alternativa incorreta. Né? Mas vamos ver as outras. Essa segunda aqui, né, pode ser que haja, né, algum problema nas alternativas. Essa segunda aqui afirma que L é menor ou igual que V mais 1 por 3. Bom, né, nós temos uma lista de exercícios, né, que é essa aqui. N é o número de vértices. Bom, é a chamada também, né, ordem. Né, aqui, em vez de N, chamei de V. Mas é a mesma, né, estimativa. Então, ela está correta. Né? Nós vimos isso em lista. Esta afirmação aqui, ó, C é igual a zero, você não tem nenhuma clusterização, então G é minimal, né, e vice-versa. Né? Bom, na verdade, se G é minimal, o que seria minimal? Né? Nós teríamos isso aqui, olha. Tá? Então, assim, minimamente conexo, então minimal, né? Então, significa que ele se desconecta ao retirarmos qualquer aresta de A. Então, veja, nesse caso, é claro que a clusterização tem que ser zero, porque se tivesse um triângulo, você poderia tirar uma das arestas e ainda os outros dois vértices se conectariam usando as duas arestas, né, que permaneceram. Né? Aí você liga um vértice no outro usando aquelas outras duas arestas que permaneceram. Então, na verdade, se G é minimal, de fato, né, não tem triângulo nenhum, né, que é o que está aqui. Porém, esta alternativa, né, agora que eu elaborei, era para ser, né, somente o seguinte, né, G minimal implicar que C é igual a zero, isso aí é verdade. Mas acabo de ver que é possível você ter clusterização nula, né, e ao mesmo tempo G e G não ser minimal. Né? Isso está até aqui. Ó. Essa aqui
Por exemplo, nesse desenho, com k igual a 2, a clusterização é nula, você não tem nenhum triângulo, né? Mas o G não é minimal, né? Porque você, se ele fosse minimal, o que aconteceria, né? Ele iria se desconectar ao retirar qualquer aresta, não é o caso, né? Eu posso retirar uma aresta e ele não se desconecta. Então, essa alternativa também ela é válida, tá? Então, assim, tanto a alternativa A quanto a alternativa C, né, elas seriam possíveis aqui nessa questão, certo? Vamos ver as demais. D. Não existe fórmula que relaciona P com ρ. Como a gente comentou agora, né? Você não está alterando o número de arestas, nem o número de vértices. Então, e ρ está variando de 0 a 1. Mas se você não está alterando nem o número de vértices nem de arestas, o que acontece? Nessa fórmula aqui, que é a fórmula do P, né, vai dar sempre o mesmo valor que a gente viu. Assim, P é a densidade, né, a probabilidade de conexão, né, aqui, olha, né? Então, o número de arestas e o número de vértices eles não se altera. Entretanto, vocês viram que ρ varia de 0 a 1, né? Então não há como relacionar. Se houvesse uma fórmula relacionando, né, variando o ρ, você iria variar o P, né? E não é o caso, né? O P é constante naquele slide, mas o ρ varia de 0 a 1. Então, realmente, não existe fórmula que relaciona P com ρ. Isso aí é verdade. Então, essa não pode ser a alternativa. Por enquanto, A e C são as alternativas possíveis, né? Elas são incorretas, a C somente porque a ida está errada. Eu posso ter C igual a 0 e G não ser minimal, né? A volta está ok. G ser minimal implica que C é igual a 0, né? Então ele é conexo não orientado, e também isso é importante, né? Pensar que ele não é orientado. Bom, P maior ou igual que 2 por V. Sim, na verdade, qual que seria o valor mínimo de A? Tá até nessa lista aqui, o valor mínimo de A seria V-1, ou N-1, que seria o número de vértices, né? Então, se você colocar nessa fórmula, né, N-1, o que acontece? Né? Você vai cortar N-1 com N-1, né? Então, e aí vai sobrar o N, ou V aqui embaixo, né? Então, 2 por V. Então, isso aqui é o valor mínimo, né? Para um grafo conexo, isso aí é o valor mínimo que o P pode assumir. E como você tem o grafo, você tem vértices, então ele tem que ser maior que 0. Mas é possível termos clusterização nula. Sim, é verdade, né? Por exemplo, um grafo minimal ele tem clusterização nula. Então ok. Então essa alternativa ela não está incorreta. Então ela não pode ser cruzada. L é menor ou igual que D, né? Que é o diâmetro. Sim, na verdade porque o que acontece é o seguinte, né? O diâmetro é o número de arestas, né? O número de arestas que você tem entre a menor distância, né? Entre todas as distâncias, né? Você vai ter a menor para maior. Aí você vai pegar a maior distância, né? E ela vai ser o diâmetro, certo? E aí o que acontece, né? A distância média, né? Ela na verdade nunca vai atingir o diâmetro, né? Porque se ela atingisse o diâmetro, né? Por exemplo, se você pegar o maior caminho possível, né? Da fórmula da distância vai estar aqui, ó, né? Vamos pegar a fórmula da distância média, né? Isso, né? Essa aqui é a fórmula da distância média. Então, o diâmetro ele só vai aparecer em algumas das entradas da matriz de distância. Só em algumas das entradas, né? Se você tivesse todas as entradas da matriz de distância iguais ao diâmetro, aí sim você teria igualdade, né? Mas ele só aparece algumas vezes. E as outras entradas da matriz, né, que aparecem, elas são menores que o diâmetro, porque você tem vértices vizinhos, né? Então, para isso aqui atingir o valor do diâmetro, teria que ser tudo igual ao diâmetro, né? Isso é possível num caso super raro, um grafo que só tem 2 vértices e a aresta ligando os dois, tá? Aí é um caso raríssimo.
Então aí L vai ser igual ao diâmetro, que vai ser igual a 1, né? Fora isso, né, a L nunca vai conseguir superar o diâmetro, ela vai ser sempre menor ou igual. Então isso aqui tá correto, então você não pode assinalar essa alternativa. Essa aqui, 6 só C, né? L é igual a 1, 6 somente C, G é completo. Bom, o completo seria o seguinte, né? O grafo completo é quando quaisquer dois vértices estão ligados entre si, né? Então essa matriz aqui, a matriz das distâncias, ela é todas as entradas são 1. Então quando você fizer o somatório vai dar n quadrado menos n por 2. Então você vai cancelar, L é igual a 1, né? Então assim, se G é completo, L é igual a 1, né? Mas se L é igual a 1, G é completo também, né? Porque o mínimo valor que ele pode assumir é 1. Assim, teria que todas as entradas da matriz de distância serem iguais a 1, né? Se alguma delas já for maior que 1, então L já vai ser maior que 1, né? Uma única entrada, né? Então aí vai significar que tem dois vértices que não possuem uma aresta ligando os dois diretamente. Aí nesse caso o G não seria completo. Então na verdade, tanto a ida quanto a volta, isso aqui está ok, tá? Portanto não é incorreto isso aqui, ok? A última aqui, não existe fórmula que relacione D com V. De fato, pega um grafo completo, né? Ele pode ter quantos vértices você quiser, pode ter 20, 500, né, 1 milhão de vértices, mas ele é completo. Quaisquer dois vértices têm uma aresta ligando os dois diretamente. Então o diâmetro vai ser 1. E você vai estar variando o valor de V, né, no grafo completo, e o diâmetro vai ser constante igual a 1. É o mesmo problema que acontece aqui, ó, né? A gente viu um exemplo em que P era constante, mas ρ variava de 0 até 100%. E aqui a mesma coisa pode acontecer, né? O V você pode ter um grafo, né, com 2, 3, 500 milhões de vértices, mas se ele for sempre completo, o D vai ser uma constante igual a 1. Então você não vai ter uma forma que relacione. Essa alternativa aqui, ela diz uma verdade, então você não pode assinalar. Somente durante a correção agora da prova é que eu vi que esta aqui seria uma possibilidade também. Então quem assinalou a C, né, por favor me escreva, porque eu só considerei, né, esse lado. G minimal implica que C é igual a 0. Isso é verdade, então eu não poderia assinalar isso aqui, tá? Mas a alternativa A é que foi considerada correta, né, no gabarito automático, né, do MC Teste. Então quem assinalou a C, por favor me escreva, né, porque a C ela é válida também, né? Eu teria que só jogar esse lado. G minimal implica C igual a 0. Aí você não poderia ter assinalado. Mas é possível ter C igual a 0 e G minimal, tá? Então fica aí quem assinalou a C e não foi considerado, por favor me escreva, tá? De acordo com a teoria do curso, né, isso aí é a questão 2, das alternativas abaixo, a única correta é a seguinte, vamos ver. A rede de pessoas num país forma um grafo tipo Erdős-Rényi aleatório uniforme, né? Não é verdade. Então ela forma um grafo mundo pequeno, né? Então justamente esse aqui, ó, né? Porque aleatório uniforme com ρ igual a 1 é o modelo de Erdős-Rényi, né? Então ele é aleatório do tipo, né, mundo pequeno, né? Não é aleatório uniforme. Se um grafo verifica 2a igual a v ao quadrado menos v, então ele é uma árvore, né? Isso aqui está falso também, porque seria o valor máximo, né? Percebe? A igualdade aqui seria 2a é v ao quadrado menos v, exatamente isso seria o grafo completo. Então quaisquer dois vértices têm uma aresta ligando os dois, então ele está longe de ser uma árvore isso aí. Então essa aqui não pode ser. Os caminhos pela árvore de Prim são sempre de menor custo. Não é verdade. A árvore de Prim ela minimiza, né, a conexão total, né, entre eles, né, o grafo como árvore, né. Mas você pode até pegar dois vértices e andar pela árvore de Prim, né, não vai coincidir com o caminho de Dijkstra. Tem até um vídeo meu em que eu mostro isso. Então isso aqui não é verdade, tá?
redes mundo pequeno são um tipo especial de grafo aleatório. Sim, isso é verdade, né? Aqui você vai falar assim, mas ele não é aleatório uniforme. Não, mas existem vários tipos de aleatoriedade, né? Não sei se vocês se lembram. Aqui tem até, assim, sem escala seria esse tipo de aleatoriedade, né? Lei de potência sem escala. Depois você tem distribuição de Poisson, gaussiana, tem a uniforme, que seria o Erdős-Rényi, né? Então a mundo pequeno ela é um tipo de aleatoriedade, tá? Porque é realmente aleatório, né? Entre duas pessoas quaisquer pegas num país, se elas se conhecem diretamente ou não, isso aí é aleatório, né? Mas não é aleatório uniforme. Então foi isso que o Milgram ele provou. Então, assim, essa não é alternativa tampouco, tá? Em um vértice com alta centralidade de grau, ele vai desconectar o grafos se ele for retirado, né? Um vértice com alta centralidade de grau desconecta a rede se for retirado. Bom, não é bem isso não, porque aqui vocês devem se lembrar centralidade, semana 4, né? Vou até aumentar um pouco o slide. Essa aqui é a centralidade de... tá. A centralidade de grau, né? Ela não é bem o exemplo. Ela é de uma outra alternativa que a gente vai comentar daqui a pouquinho, né? A centralidade de grau, uma alta centralidade de grau seria isso aqui, ó, né? Pensa, por exemplo... não vamos pegar justamente esse, que esse aqui é um pouco difícil, né? Mas pensa por exemplo nesse esse vértice aqui, ó. Ele tem uma alta centralidade de grau, tá certo? Mas se você for ampliar um pouco, né? Olha só, né? Muitos dos pontos brancos, né, que estão ligados a ele, né, estão também ligados a um outro, tá certo? Nem todos, né? Então, mas você poderia ligar aqui, né? Ou ligar aqui, né? Então, assim, você poderia até retirá-lo, né? E manter a rede conectada. Porque uma alta centralidade de grau não seria uma centralidade de grau máxima, tá? Tá certo? Aqui é bem possível, né? Que você retirando esse vértice, é bem possível que você desconecta, né? Então, a sutileza aí da questão significa, é a palavra alta centralidade de grau. Uma alta centralidade de grau não é necessariamente uma centralidade de grau máxima, né? Aqui, você pode pensar, esse cara ele tem uma alta centralidade de grau. Ela não é máxima, isso aqui é... Mas, assim, os poucos que poderiam, né, se desconectar se você tirasse, você poderia, assim, né, abrir uma aresta aqui, né, outra aresta aqui. Não vai precisar de muita coisa. Aí você vai retirá-lo e o grafo vai continuar conectado, tá? Então, assim, a sutileza aqui dessa questão, né, é dizer assim, um vértice com alta centralidade de grau. Se tivesse máxima centralidade de grau, certo? É bem provável, né? Eu nunca pensei, né, se é possível isso, mas mesmo se fosse máxima, eu acho que essa alternativa não poderia ser a correta, né? De qualquer forma, a gente viu um exemplo em que a afirmação ela não vale, né? Seria esse exemplo aqui. Vamos ver. A busca em profundidade é sempre a que passa por mais vértices? Não, tudo depende da lista de adjacência. A gente, né, comentou isso, a gente já viu isso, né? A distância média é igual a metade do diâmetro. Não, isso não é verdade. Pega, por exemplo, um grafo completo. Um grafo completo, o diâmetro é 1. E na fórmula da distância média, né, o valor mínimo que ela assume, né, é 1. Então, assim, nesse caso, ela teria que ser meio, né? Num grafo completo, a distância média teria que ser metade, né? Uma fração, e ela nunca é assim, ela nunca é menor que 1, ela é pelo menos 1. Então, essa alternativa também não está certa, né? Porque num grafo completo, o diâmetro é 1, aí teria que a distância média teria que ser 1 dividido por 2, né? 0,5, não é, não. A distância média é sempre pelo menos 1, né? Se um vértice desconecta a rede quando retirado, então sua centralidade de proximidade é máxima, né?
Então o que acontece assim, né? Vamos ver, centralidade de proximidade é máxima, mas vamos ver isso aqui, ó. Essa centralidade de proximidade, ela é máxima. Esse aqui, se ele for retirado, ele desconecta a rede. Esse sim, tá? Mas ao desconectar, isso não implica que a centralidade de proximidade dele seja a máxima, né? A máxima é desse outro aqui, né? Então, assim, então se um vértice desconecta a rede quando retirado, então se a centralidade... Não, isso não é verdade, tá? Então, assim, os caminhos, redes, mundo pequeno... Sim, então redes, mundo pequeno são um tipo especial de grafo aleatório. Essa seria a alternativa D, ó. É um tipo aleatório, né? Não vá pensar que ele não seja, só que não é aleatório uniforme. Então a alternativa D é a correta aqui, né? Dessa parte. Aí vocês viram esse grafo aqui, olha, né? Estou perguntando sobre centralidade de grau e proximidade. A do vértice 1, a centralidade de grau, ele tem 9 vértices, mas você tem que ver que você tem 8 arestas, né? Se conectando com o vértice 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E você tem dividido por vértice menos 1, então a centralidade de grau é 1 mesmo, né? E a de proximidade, ela é fácil também, porque é aquela somatória, né? Somatória, né? Das potências negativas. Aqui no caso, você vai ter uma somatória de 2 elevado a menos 1, só. De quantos elementos? 8. 8 vezes 2 é menos 1, né? Que é 4. Então, assim, só tem duas alternativas assim, que C é igual a CG é 1 e CP é 4. Aqui, ó, CG é 1 e CP é 4. Aqui também, CG é 1 e CP é 4. Só tem duas. Então, assim, você vai eliminar todo o resto, porque se você não tiver CG 1 e CP 4, então você já pode ir eliminando. A dúvida ficaria agora nesses dois aqui, ó. Né? Vamos pegar o CG de qualquer um outro ali, né? A centralidade de grau de qualquer um outro aqui. Então, assim, como o denominador na centralidade de grau vai ser vértice menos 1, então o denominador vai ter que ser 8, né? E aqui tem 3, né? 3 arestas se conectando, né? A qualquer um deles aqui. Que aí eu estou perguntando para o K, né? Acima de 1, né? Então vai ser 3 oitavos. 3 oitavos é isso aqui, ó. Isso aqui. Então a alternativa correta aqui na minha versão é a B. Então aqui seria o caso do aluno esquecer que o denominador é número de vértices menos 1. Porque o problema é você pegar 3 e dividir por 9 dá 1/3. Você pode até achar que isso aqui está correto, mas não, né? A fórmula é bem clara. Você tem que dividir por 8. Então 3 dividido por 8 dá isso, né? 3 dividido por 9 seria isso, mas o correto é a alternativa B. Então, agora em seguida, na parte 2, a gente vai ver, né, as questões dissertativas. Bom, só falta eu encontrar onde é que está o Simple Screen Recorder. Eu acho que está aqui. Aqui, isso.